Bem, agora vamos falar de colocação pronominal. Você aprendeu comigo que são 3 as posições que o pronome oblíquo átono pode ocupar na frase. Então veja, o pronome pode vir com próclise ao verbo, então nesse caso ele estará antes do verbo. O pronome pode vir com mesóclise ao verbo, né? E você viu comigo que a mesóclise, ela só é possível com verbos no futuro, não é o futuro do presente, o futuro do pretérito. E o pronome pode vir enclítico, ou seja, com ênclise ao verbo. Nesse caso, ele virá depois do verbo, não é mesmo? Então, entenda aqui. O grande desafio em relação às questões é o de você saber que, em muitos casos, não haverá só uma posição correta do pronome na frase. Bom, por exemplo, de uma maneira bem do dia a dia, né? Vamos lá, uma frase do dia a dia. Eu digo assim, olha, João chegou e me encontrou. João chegou e me encontrou em casa. Essa posição do pronome está correta. O pronome está com próclise ao verbo, e me encontrou. Mas aqui também estaria correto dizer, João chegou e encontrou-me em casa. Então veja, em muitos casos, como nessa frase, você terá mais de uma possibilidade de colocação pronominal. Eu digo que isso é um desafio, por quê? Porque normalmente nós gostamos só daquela forma que usamos no dia a dia. Né? É muito comum que o falante de língua portuguesa no Brasil utilize a próclise. Então, nessa frase, o que seria mais comum se ouvir? João chegou e me encontrou. Essa é a forma mais comum, mais usual. O fato é que também está correto dizer João chegou e encontrou-me. Então, o que eu quero é que você entenda que não haverá só uma forma. E quando você for estudar aqui comigo colocação pronominal, eu quero que você teste todas as possibilidades. Então, quando você estiver diante de uma frase, tente também outras, não só aquela forma que você utiliza no dia a dia. E é exatamente nesse sentido que a questão trabalha, a questão que vamos corrigir agora. Vamos a ela? Vamos lá? Então, veja, a questão diz assim. Observe os pronomes oblíquos destacados no texto abaixo. Então, os pronomes estão destacados. Isso, observe, é uma questão de colocação pronominal, não é? Os pronomes eventualmente vêm antes do verbo ou depois do verbo. Aí a banca, embaixo do texto, diz, segundo a norma culta. Quando a banca diz segundo a norma culta, ela está falando das regras da gramática, não é? Então, o que é norma culta? Norma culta tem a ver com a utilização correta do padrão da norma gramatical. Isso quer dizer o seguinte, na coloquialidade as pessoas podem falar diferente, mas a norma culta impõe determinadas regras. Então, a banca já direciona, diz, de acordo com a norma culta. Segundo a norma culta, é possível inverter a colocação do pronome apenas em. Então, veja, a banca quer a alternativa em que o pronome veio em determinada posição, mas poderia ter vindo também em outra posição. Então, quando ela diz é possível inverter, é possível mudar a posição do pronome. Bom, isso só é possível na letra B. Por quê? Vamos a elas, vamos lá. Na letra A, sabia-se. Por que eu não posso dizer sabia-se? Quando vamos ao texto, percebemos que há lá no texto uma palavra invariável. Esse já é um advérbio, é uma palavra atrativa. Como assim atrativa? Ela atrai o pronome que deverá ficar, portanto, antes do verbo. Então, o certo é dizer como já se sabia. E quando há um advérbio, que é uma palavra atrativa, a próclise, você viu aqui comigo, é obrigatória. Então seria erro dizer como já sabia-se, entendido? Por isso não foi a letra A. Agora observe
a letra B. Na letra B, a banca propõe a forma se adapta. Por que a resposta foi letra B? Porque também estaria certo dizer o ser humano se adapta. As duas construções, portanto, corretas. Eu posso dizer o ser humano adapta-se, eu posso dizer o ser humano se adapta. Você aprendeu comigo aqui na gramática que a próclise, ela é proibida no início da oração. E por que a próclise aí da letra B, então, não está errada? Porque não é início de oração. Se fosse início de oração, estaria errado. Não há nada que proíba. Portanto, a letra B está correta também. As duas formas igualmente corretas. Uma não é melhor do que a outra, tá bom? Agora, na letra C, já não poderíamos inverter. Por quê? Quando se vai ao texto, observa-se que há ali, olha, muito maior do que se imaginava. Maior do que. Esse que é uma palavra, uma conjunção invariável, que, portanto, atrai o pronome para antes do verbo. Então, é obrigatória a próclise. Seria eu, portanto, dizer do que imaginava-se. Entendido? Na sequência, a letra D sugere nos acostumamos. Né? Por que nos acostumamos está errado? Você aprendeu comigo que é proibida a próclise no início da oração. Então, é erro dizer nos acostumamos, portanto. O certo é dizer acostumamo-nos. Não seria possível a inversão. E na letra E, por que eu não posso dizer, então, enfadamo-nos? Porque quando você vai ao texto, você percebe que há ali um nunca, que é um advérbio e, portanto, é uma palavra atrativa, é uma palavra invariável que atrai o pronome. A próclise é obrigatória. O certo, portanto, é dizer nunca nos enfadamos. Não há outra forma de se dizer isso. Então, fechando aqui comigo, vamos lá. Entenda que isso que você viu agora diz respeito à norma culta. Entenda que na coloquialidade não é sempre isso que se vê. Lá no texto, quando se veio lá com a forma acostumamo-nos, né, que é a ênclise, observe, essa forma é uma forma pouco usada no dia a dia, não é? As pessoas não usam a ênclise, né? Nesse caso. Então, o que você escuta por aí? As pessoas falam, nos acostumamos, né? Me empresta um lápis, não é assim? Veja, é claro que no dia a dia não se deve corrigir o outro por isso. Não, isso é coloquial. Isso é possível no dia a dia. Agora, ao se escrever, deve-se seguir rigidamente a norma culta. Então, já não pode dizer me empresta, né? Terá que dizer empreste-me um lápis, por exemplo. É difícil falar assim, mas você precisa escrever assim. Tudo bem? Eu já volto com mais questões. Até já!